Sr. Brecht afirma que um homem é um homem, o que qualquer outro poderia afirmar. Mas o Sr. Brecht quer aqui demonstrar que se pode fazer qualquer coisa de um homem. Essa pausa para o café é para contar o que ocorreu no segundo espetáculo da nossa temporada de estreia do Homem é um Homem. Uma temporada que a gente fez na Casa do Conde. A gente montou um circo lá na Casa do Conde e estreou o Homem é um Homem em outubro de 2005. Como deu tudo certo, né, no espetáculo de estreia, sempre o segundo espetáculo, né, acontece um relaxamento e também um certo cansaço, né? O cenário eram os andaimes que a gente movimentava, adereçava eles para criar os ambientes, né, da peça. E lá pelas tantas, numa das cenas que os soldados, né, era eu, Eduardo e Paulo André, Jess Mahoney, Uriah Scheller e Paul Baker. A gente subia nos andaimes, né, que era uma torre, e fazia uma cena lá e tal, e aí a gente descia dessa torre, de perna de pau. O espetáculo era um espetáculo muito vigoroso, assim, a gente saía morto de cansado, porque tinha que subir andame, descer andame, a gente fazia umas acrobacias com perna de pau, pendurado nos andames, tinha uma coisa bem vigorosa, assim, o espetáculo. E numa das cenas, né, a gente descia do andaime, o Paulo André descia de um lado, o Eduardo do outro, e eu ficava no meio do andaime, assim, dentro, assim, né. E aí o Paulo André desceu, o Eduardo, quando foi descer, ele inclinou o corpo, assim, um pouco para trás, e o andaime caiu, veio para cima dele, assim, e ele, de alguma maneira, lá escapou, saiu para o lado, assim, e o andaime caiu até próximo da plateia, assim, e eu fiquei lá dentro, eu estava dentro do andaime, e quando ele caiu em cima da minha mão. Fiquei com a mão presa, não tinha jeito de eu sair, assim, porque a gente não sabia o que fazer. O Eduardo ainda tentou e o Paulo André ainda tentaram continuar a cena, mas aí ficou aquele impasse, assim, o que fazer e tal. E aí o Paulo José entrou, né, no palco e interrompeu o espetáculo. Para o espetáculo, para. Vamos consertar isso aí primeiro. Quando eu tirei a mão lá, minha mão estava enorme, assim, tinha inchado já estava... E aí não tinha a menor condição de continuar. Foi uma das poucas vezes que a gente interrompeu um espetáculo. Teve toda aquela confusão, assim, né, de como devolver os ingressos para o público. Teve, né, eu imagino lá que os produtores, Gilma deve ter ficado doida lá. E a cartinha que o Paulo José mandou para a gente no dia seguinte, ou uns dias depois, comentando desse ocorrido, né, no segundo espetáculo, ele falando que, como o primeiro espetáculo tinha sido muito auspicioso, os deuses do teatro, né, no dia seguinte, foram auspiciar outro espetáculo e mandaram lá para cuidar da gente um Beldroegas, um mequetrefe lá, um gnomo mequetrefe lá, que fez tudo errado, né, que já começou a peça com ritmo errado, as músicas erradas, até ele resolver finalizar com a peça mesmo, derrubando o cenário. Tudo é permitido, nada é proibido. Leocádio!